Presidente, a gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2023, após estar sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vamos iniciar os trabalhos com o processo de Perdigão Agroindustrial S.A., processo da RTC 2, 834-537-2009. A protesto de sustentação oral é um recurso ordinário e recurso de ofício. Eu pediria para o doutor Elias chamar o patrono da Perdigão. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Como é processo físico, doutor? Eu precisaria da carteirinha, claro, para fazer a anotação. Perfeito. Entrego para o senhor? Sim. Obrigado. Vamos por sessão inicial. Eu estou aqui também, sabe? Isso quando eu vou ligar. Tudo bem. Ele entrou o processo físico, doutor. Vou poder rapidamente resumir o relatório. Perfeito. É um recurso ordinário, recurso de ofício, uma acusação só, acreditasse indevidamente ICMS, resultando da diferença entre o valor acreditado pelo Estado do Centro Paulista e o valor cobrado no Estado de origem, efeito em taxas de transferências interestaduais emitidas pelo Estado sendo sediado no Estado de Santa Catarina. Essa diferença refere ao benefício fiscal concedido unilateralmente ao Estado de Santa Catarina. A decisão de primeira instância julgou procedente em parte o AIM, onde é posto recurso de ofício da outra recuperação fiscal manifestou-se por não provimento. O contribuinte interpôs recurso ordinário requerendo a nulidade de ação recolhida ou cancelamento de agência fiscal. Então, trata-se de um caso de gravo fiscal em operação de transferência, mas o que acontece? Houve a juntada de um pedido de convalidação de gravo fiscal e pedido de recurso hierárquico. Então, doutor, antes de realizar a sustentação oral, eu já adianto que eu não vou julgar o mérito no dia de hoje, né? Em face a esses dois pedidos. Então, o doutor prefere fazer a sustentação oral em outra oportunidade? Gostaria de fazer agora? Perfeito, eu dispenso. Eu prefiro fazer em outra oportunidade na eventualidade de julgamento de mérito do recurso. Então, eu vou ler agora. Foram juntar os autos o pedido de convalidação de guerra fiscal e pedido de recurso hierárquico. Em face da resolução conjunta STF-PGE 1/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados relativamente a créditos decorrentes de operações para as quais tenha sido concedido benefício em desacordo com o previsto na norma constitucional, entendendo que há necessidade de mais informações quanto ao resultado de expedições. Então, pelo exposto, como é julgamento de diligência da outra presidência desse TIT, faz providência forçada. Então, é assim que é o ponto. Então, o processo está em discussão. Talvez inscritos, eu pedir para os juízes procederem ao voto. Não trouxeram carinho, mas tem que assinar e colocar o nome. E colocar o nome para extenso. OAB também? Identificar ou não? Tem necessidade, porque é uma identificação.
Bem, a votação foi finalizada, então o processo foi por via de diligência, considerando o meu voto. Agradeço pelo trabalho. Eu que agradeço. Excelente dia a todos. Vamos continuar com os processos em que a representação da os patrões estão presentes. O próximo processo é o processo eletrônico. Eu vou iniciar a sessão de debate. Passar para o processo na TL Química Alimentar, recurso ordinário, é de minha relatoria, no momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Recurso ordinário, a acusação fiscal acreditar-se indevidamente semestre decorrente da escrituração de documentos fiscais relativa à entrada de mercadoria do estabelecimento, sendo que esses documentos fiscais não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do regulamento. A adição à primeira instância julgou procedente o AIM, inconformado dessa primeira instância, ou contribuinte de repouso recurso ordinário, apresentando síntese as seguintes alegações: boa-fé, efeitos confiscatórios da multa e ilegalidade da autorização da base de cálculo da multa. Por fim, requer o cancelamento do AIM, uma revisão do percentual da multa confiscatória e limitação dos juros cobrados. A dúvida de interpretação fiscal manifestou-se por não provimento de recurso ordinário. Há protesto de sustentação oral? Então, doutora Cristiane, fique à vontade para realizá-la. Obrigada. Bom dia, ilustres julgadores. Agradeço a oportunidade. Eu vou ser bem breve em minha fala, porque os autos foram trabalhados de forma bem completa, tá? A defesa foi trabalhada de forma bem completa, mas é possível perceber que estamos diante de um caso de autuação por inidoneidade do fornecedor, inidoneidade essa que foi declarada com efeitos retroativos para uma época que a empresa era considerada idônea, que ela tinha todos os documentos regulares, e não bastasse isso, o adquirente fez questão de preparar o famoso kit boa-fé. Ele preparou todos os documentos, se resguardou de todas as formas possíveis para que não houvesse uma situação como essa, né? Até porque ele já tinha passado por uma situação semelhante, né? Então, ele se resguardou, apresentando todas as notas fiscais que foram emitidas em razão da autorização do próprio fisco estadual, consultas ao CADESP, que comprova a regularidade da fornecedora Magna, demonstrando assim a idoneidade na época da operação, declaração de inidoneidade emitida pelo fisco em período posterior à celebração do negócio jurídico. Foram juntados nos autos os extratos bancários que demonstram o efetivo pagamento de cada uma das compras, os registros de entrada de mercadoria no razão analítico, e-mails trocados com o fornecedor dos pedidos realizados, todos os pedidos de compra, relatórios de inspeção dos veículos que realizaram as entregas e fotos dos veículos que realizaram as entregas da mercadoria. Ou seja, é um acervo probatório bem robusto que foi apresentado e que demonstra a nítida boa-fé do adquirente, né? Infelizmente, a DRJ julgou negativo, né? Julgou procedente a manutenção do auto de infração,
e manteve a multa imposta. Mas se nós percebermos nos autos em que são apresentados todos esses documentos, nós veremos que, além de tudo isso que foi apresentado, além do efeito retroativo da declaração de idoneidade, nós ressaltamos que em diversos produtos, como exemplo do comercializado na nota fiscal utilizado no exemplo acima, álcool anidro, não havia apenas a Magna como fornecedor, haviam outros fornecedores. A Magna sequer era dos maiores fornecedores neste caso presente, né, analisado. Também é possível observar que uma das reclamações do autuante é justamente a questão da nota de transporte. Só que a modalidade de negócio de transporte que foi feito aqui foi CIF, ou seja, a própria autoridade fiscal reconhece que o responsável era o fornecedor, não o adquirente. O fornecedor que era responsável pelo transporte, ele que era responsável por esse tipo de documentação. Não havia como o adquirente exigir essa documentação. E por último, é importante ressaltar que a declaração de inidoneidade do fornecedor remonta a uma suposta simulação dos quadros societários da Magna. Em momento algum foi alegado ou constatou-se que a empresa não existia de fato. Ou seja, estamos diante de uma empresa que existe, estamos diante de um acervo probatório robusto, estamos diante de uma situação que não era exigível CTE. Então, qualquer exigência além dessa é totalmente ilegal, não está prevista em lei, né? É criar um artifício para que o contribuinte nunca possa ser considerado de boa-fé. E, dessa forma, punir o bom pagador dos seus tributos, porque se for, né, analisado, a Natriel, ela recolhe todos os seus tributos, é uma empresa idônea que opera no mercado há muitos anos, muito conhecida, e ela está sendo penalizada por um valor altíssimo devido a problemas de quadro societário do seu fornecedor, ou seja, é uma situação muito distoante daquilo que a lei exige. Então, com isso, eu concluo a minha fala e peço, mais uma vez, meus agradecimentos pela oportunidade. Agradeço, doutora Cristiane. Vou passar meu voto. No tocante às alegações de mérito e boa-fé, passo a expor meu entendimento. O instrumento jurídico declara a inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente, assim não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que incender a natureza declaratória a época em que houve a constatação da inidoneidade ou a publicação do ato de declaração não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo por si desde seu surgimento. Start face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal na situação dos pendentes autos, item 1 do AIM, sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito do destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda. O artigo 36, caput da Lei 6374, condiciona o direito ao crédito, desde que as mercadorias sejam acompanhadas de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. Assim, a não cumulativa do imposto é condicionada, como também dispõe a Lei Complementar 87/96, em especial no seu artigo 23. Portanto, não é admissível a situação de créditos amparados por documentos fiscais e idôneos. A regularidade formal do fornecedor na época das operações, per si, não comprova a regularidade das operações de compra e venda. Os pedidos para emissão da nota fiscal eletrônica são realizados antes da efetiva realização das operações de ICMS, denotando uma apresentação futura. Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor, CADESP, SINTEG, a época das operações, ou autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, não são atestado, homologação ou validação, nem mesmo tácito da efetividade das operações e não pode servir para eximir da responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeitas ao ICMS, quer como comprador ou destinatário, quer como vendedor ou fornecedor.
Nesse sentido, eu cito aqui a portaria CAT 162 de 2008, no seu artigo 10. Diz o seguinte: a ideia é a autorização de uso da nota fiscal eletrônica concedida pela Secretaria da Fazenda. 1. Não implica na validação das informações escondidas na nota fiscal eletrônica. Identifica a nota fiscal eletrônica de forma única por meio de imperial limitante do Ministério do Ambiente e da Autorização. Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo à nota fiscal eletrônica que tiver sido emitida, ou utilizada com dólar de simulação, ou erro que implique menos que a terceira, ou não pagamento de imposto ou qualquer outra vantagem devida. Somente aqueles que efetivamente praticaram operações submetidas ao ICMS são os que possuem maiores condições para saber como tais operações efetivamente ocorreram de fato. Nesse sentido, há o dever expresso previsto no artigo 22A da Lei 674. Observe que o artigo 22A da Lei 674 não está atribuído à atividade de fiscalização para o destinatário das mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas das operações de que fez parte. Assim, deve destinatar aos fiscais comprovar a regularidade das operações perante o fisco. Quanto às provas, a Câmara Superior e o STJ aceitaram o argumento da boa-fé destinatária das mercadorias acobertadas de documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Nesse sentido, embora a comprovação do pagamento per si não seja suficiente para comprovar a veracidade de compra e venda, uma vez que atestaria apenas a existência de movimentação financeira, mas não a ocorrência das operações como declararam os fiscais, trata-se de elementos necessários para a demonstração da boa-fé. Nos casos bens altos, esse elemento não foi suprido previamente, uma vez que os beneficiários do pagamento são terceiros. FIDC multissetorial empresarial, folhas tais e quais, Garson, folhas tais e quais, e Trust, folha 611. Ou seja, pessoas diversas do suposto fornecedor, e não foi localizada a prova de pagamento contra notas fiscais 197.376. A Câmara Superior já se pronunciou sobre o pagamento a terceiros em votação unânime do processo da IT 9.6405.43/2011, assim considerou o relator Dr. Jean Paulo Camilo Brito. Com efeito, essa Câmara Superior não terá sido pagamento efetuado a terceiro ou comprovante de pagamento que não é possível constatar seu beneficiário. Ainda no processo da ET 5.440.29.323/2013, voto do Dr. Alberto Paradicaic, a Câmara Superior decidiu penalizar a comprovação da boa-fé para totalizar as operações. Assim, os comprovantes de pagamento das recorrentes não são suficientes para a demonstração da boa-fé. Quanto ao transporte de mercadorias, o suposto fornecedor está estabelecido na rua Américo Vespucci, 815, conjunto 17, Osasco, que a fiscalização constatou se tratar-se de imóvel relativamente simples. O relatório de inspeção de veículos foram elaborados para a recorrente em uma indicação e comprovação da origem de mercadorias. Assim, como as fotos dos caminhões não permitem atestar que elas tiveram origem do fornecedor estabelecido no local acima apontado. A escrituração fiscal e contábil notas fiscais também não atesta a veracidade da compra e venda com o suposto fornecedor, pois, para tanto, teriam de ser confirmados por outro meio, como dispõe o Código Civil no artigo 226. Conforme acima analisados, os comprovantes de pagamento dos documentos trazidos relativos ao transporte de mercadorias não confirmam que as operações ocorreram por meio das notas fiscais. Destaque, pelas provas dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a boa-fé das operações. Assim, é procedente a recusação fiscal do crédito devido. Relativamente à alegação dos efeitos confiscatórios da multa, a matéria está pacificada como senhor Citite e adota o entendimento exposto no processo DRT 8, 4042, 460, 2014, do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. O benefício de redução e elevação da multa não é aplicável, uma vez que a regência do imposto fator impeditivo objetivo para a benesse, conforme o caput do artigo 92 da Lei 674. Nesse sentido, a Câmara Superior desse título rechaçou a possibilidade de aplicação do artigo 27A do regulamento que regulamenta o artigo 92 da Lei 674 para as operações relativas ao crédito do imposto, como se verifica o julgamento da acusação do item 1 relativo ao crédito devido ao imposto no processo da ETC 3, 40.185.512, 2013, voto vencedor do ministro Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Então, destaque da acordo de pretensão da recorrente. A atualização da base de cálculo da multa está pacificada nesse título por meio da súmula 13. Observe que os juros exigidos no auto de inflação são incidentes desde a prática de inflação e a data da sua lavatura, regulados pelo parágrafo 9, artigo 85 da Lei 674, e não se confunde com juros incidentes após sua lavatura, caso não haja regulamento previsto em outro título da Lei 674, inciso 2, artigo 96, não havendo qualquer conflito entre as normas. Nesse sentido, se tem entendimento do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo da ET 12,
1033, 298, 2011, da Câmara Superior do CETIP, descrito aqui no meu ponto. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas pessoal do CETIP. Assim, a súmula 13 não pode ser afastada, motivo pelo qual afasta a pretensão recorrente. Então, destaque não ocorre a pretensão recorrente. Quanto aos juros, o termo inicial da contagem é do período de 1 de 5 de 2018 a 1 de 2 de 2018, ou seja, já são limitadas a Selic nos termos da Lei 16.497 de 2017. Então, pelo exposto, com isso, né, por recurso ordinário, assim que eu volto, só um momento, eu vou fazer uma pequena correção de retificação. Acho que é o item 2, né? Assim. Tudo bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quadro de presença. Eu vou iniciar a votação. Iniciada a votação, tem recurso ordinário de Natriele Química Limitada, foi conhecido e não provido, nos termos do meu voto. Agradeço a presença da doutora Cristiane e um bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Pedir assim, doutor Elias, só para verificar, se por acaso tem mais alguém aí, isso. A gente continua nos processos eletrônicos. Só um comentário enquanto estava lendo. O endereço dessa empresa está nos fundos do terreno usado por uma empresa gigante chamada Universal Soluções Automotivas. Nada a ver, né? Nada a ver, ó. João Furlan é onde tem a sede dessa empresa e a América Vespucci 815 é o portão dos fundos da outra empresa. Estranho. Vamos continuar com os processos eletrônicos. Desculpa. Então, passar para o processo de ESX, Materiais de Construções Limitada. Recurso ordinário, relator do Tribunal Nacional. Não há protesto por sustentação oral. Olá. Tem o relatório, né? Tá aparecendo o voto. Tá aparecendo o voto? Tá? Sim. Eu não, Acho que sim. eu já fiz algum tempinho, como eu mexi nele ontem.
Parece o voto, sim, né? Isso. Então, bom dia a todos. Trata-se de recurso ordinário, né, proposto pela contribuinte ESX Materiais de Construção, contra a decisão que julgou procedente o AIM. A contribuinte foi acusada de deixar de pagar ICMS no mês de abril de 2018 por haver emitido os cupons fiscais eletrônicos relacionados no demonstrativo 1 e não escriturados os mesmos no livro de saída enviados por ocasião da entrega da escrituração digital. Tratam-se de cupons fiscais emitidos pela contribuinte, cujos arquivos gerados são documentados de forma eletrônica através do sistema autenticador e transmissor de TFE, fiscal eletrônico. Também creditou-se devidamente no mês de setembro de 2018 por haver escriturado no livro de saída enviado por ocasião da escrituração fiscal digital as notas fiscais eletrônicas listadas no demonstrativo 1. Também entregou a consumidor final nos períodos de junho de 2017 e agosto de 2017 e outubro de 2017 e dezembro de 2017 as mercadorias listadas no demonstrativo com valor desacompanhado de documentação fiscal. Pontos fiscais que acobertaram as referidas operações de saída emitidas da impressora fiscal ECFIF de número tal, fabricação tal, foram desclassificados. Também recebeu no período de novembro de 2017 a março de 2018 mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas, listadas no demonstrativo 7, consideradas inábeis pelo fisco, motivo pelo qual as operações de entradas de mercadorias foram consideradas acompanhadas de documentação fiscal. Deixar de efetuar registros eletrônicos do cupom fiscal emitidos por meio de equipamentos. E o contribuinte foi notificado a apresentar o registro eletrônico dos referidos documentos, porém não fez. Deixar de escriturar no livro de registro de saída enviado por ocasião da entrega da escrituração fiscal digital, mês de abril de 2018 a dezembro de 2018, com os fiscais eletrônicos listados no demonstrativo 8º. Autuada devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que o AIM não atende os requisitos do devido processo legal da ampla defesa do contraditório. O impedimento da aplicação do artigo 85-A da Lei 6.874 não restou fundamentado. As infrações do item 3 e 5 têm caráter bis in idem, uma vez que ambas se referem à ausência de registro eletrônico de documentos fiscais. Também, e conforme a autuado informou, as notas fiscais foram emitidas quando as empresas estavam regulares, não podendo ser penalizadas infrações 3.3 e 3.4 e 4.5 e 5.6. A informação de que não se aplica o disposto no artigo 85-A da Lei 6.264/89. Por motivo de dolo, fraude ou simulação, no entanto, não diz qualquer indício dessas condutas. Houve manifestação fiscal, o julgamento foi convertido em diligência, também, e as florestais do julgador de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos de admissibilidade foram encontrados, não havendo protesto por sustentação oral, eu passo, então, a decisão. Do exame do presente apelo, verifico-se que o mesmo está devidamente revestido de requisitos mínimos, pelo qual conheço e passo ao seu julgamento. Em suas ações recursais, a recorrente reitera as alegações ofertadas em sua defesa de folhas tais, alegando nulidade do AIM, em epígrafe por não atender aos requisitos do devido processo legal.
ampla defesa e contraditório, uma vez ter deixado de aplicar os artigos 85A da Lei 6374. Ao não precisar de quais informações, deixou de prestar a fiscalização e qual legislação teria descumprido. Ocorre que não há que se falar em nulidade. O AIN foi lavrado conforme a legislação vigente, observando os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457, conforme abaixo transcrito. Então, transcrevo aqui os artigos. Vamos passar o meu nome. Sendo assim, não vejo qualquer desrespeito à ampla defesa ou ao contraditório. Ainda com relação à alegação de nulidade, por não aplicação do artigo 85A da Lei 6374 de 89, sem ter especificado quais foram as informações que a recorrente deixou de entregar, qual a legislação deixou de ser cumprida. Assim como decidido pelo julgador de primeira instância, a recorrente foi devidamente notificada e teve todas as oportunidades de defesa garantidas durante todo o decorrer da ação fiscal, assim como também durante o procedimento de fiscalização que recebeu a lavratura do AIN, não havendo que se falar em qualquer nulidade, conforme o trecho da decisão que abaixo eu transcrevo. Eu transcrevo a decisão da julgadora de primeira instância, que ficou muito bem fundamentada. A recorrente alega ainda em suas ações recursais que as infrações dos itens 3 e 5 teriam caráter bis in idem, uma vez que ambas se referem à ausência do registro eletrônico de documentos fiscais. Porém, assim como enfrentado pela decisão de primeira instância, as infrações dos itens 3 e 5 são absolutamente distintas entre si. O item 3.3 trata-se de infração de entrega de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, com infringência aos artigos 135, artigo 184, inciso 18 do Regulamento 45.490 de 2000. Multa aplicada à prevista no artigo 85, inciso 3, letra A, da Lei 6374 de 89, e o item 5.5 trata-se de infração de deixar de efetuar os registros eletrônicos dos cupons fiscais emitidos por meio de equipamento emissor. Então, eu menciono a fabricação do cupom fiscal, cadastrada para o contribuinte com infringência do artigo 212 do RIC estatal. Tendo assim, não é que se falar em bis in idem. Assim como determina o artigo 5º assim como determina o parágrafo 5º do artigo 85 da Lei 6374, a imposição de multa aplicada à infração do item 3.3 não exclui a aplicação de penalidade fixada para a infração do item 3.5, uma vez que não consta no rol dos casos expressamente previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo 85 da referida lei, conforme eu transcrevo abaixo. Já com relação à alegação de que a documentação anexada não é devidamente identificada de forma a facilitar a compreensão de qual infração se refere, impedindo o contraditório e ampla defesa, mais uma vez, qualquer razão não cabe à recorrente. O conjunto probatório que compõe o presente AIN permitiu à recorrente ter a exata compreensão das infrações que foram a ela impostas e dos dispositivos legais infringidos, estando assentado em documentos e provas que são de seu total conhecimento. Ademais, desde a primeira instância, a recorrente teve acesso total aos autos, tendo formulado a sua defesa, a oportunidade em que poderia ter juntado documentos para a comprovação de que não teria praticado qualquer infração, fato este que não ocorreu, sequer ocorrendo com a apresentação deste recurso ordinário. No mérito, quanto aos itens 2 e 4, a recorrente alega que, conforme informou, as notas fiscais foram emitidas com a chave de forma irregular, isto é, o sistema da Cefaz. Identificou que as empresas estavam regulares, não podendo ser penalizadas. Porém, não cabe razão à recorrente. Conforme verifiquei nos autos, desde o início da ação fiscal, a recorrente afirma somente que as notas às empresas Mega Campos Fios e Cabos Elétricos Limitada e IRS Caraguá Materiais de Construção, EIRELI,
foram emitidas porque o sistema Cefaz assim o autorizou. Eu menciono isso nas folhas 19, eu li. Onde mesmo tendo o fisco notificado requerendo maiores explicações sobre as negociações, folhas 20 e 24. A recorrente nunca apresentou qualquer explicação ou qualquer documento referente às negociações com as empresas declaradas nulas, tendo respondido de forma sucinta sobre a Mega Campus, já foi respondido conforme folha 73. Portanto, a recorrente causou total embaraço à ação fiscal e, em momento, trouxe aos autos qualquer documento comprobatório das negociações com as empresas declaradas nulas. As empresas de recebimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais consideradas inábeis pelo fisco por ocasião da execução estadual da empresa fornecedora e crédito indevido de ICMS, não foi constatada a efetividade das operações ou boa-fé da recorrente, uma vez que a mesma não juntou documentos comprobatórios. Aliás, a recorrente não juntou nenhum documento comprobatório das operações mercantis com as empresas declaradas inidôneas. Já o fisco trouxe aos autos as folhas 40 a 106 e folhas 107 a 159, processo de cassação das inscrições estaduais das empresas fornecedoras. Nesses termos, tendo a contribuinte recorrente deixado de comprovar a efetividade das operações que supostamente entabulou com as empresas que tiveram cassadas as inscrições estaduais por constatada simulação do estabelecimento, conclui quanto ao mérito que a decisão recorrida decidiu corretamente o caso, devendo ser mantida nos moldes em que proferido. Com relação à alegação de que os itens 3.3, 3.4, 5.5 e 5.6 não se disse qual o indício das condutas de dolo, fraude ou simulação. Entendo que, assim como já decidido pelo julgador de primeira instância, não ser possível a aplicação de tal norma, justamente pelo fato da recorrente ter causado total embaraço à ação fiscal, não ter fornecido as informações exigidas. Sendo assim, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão, mantendo-a na íntegra. Por fim, assim como levantado pela representação fiscal as folhas 1173, como o processo tem origem em defesa apresentada contra o lançamento tributário, que inclui fatos anteriores a 1/11/2017, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada desde o Tribunal de Impostos e Taxas, e cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, somente os fatos anteriores a 1/11/2017, conforme o novo texto que abaixo eu transcrevo. Então, aqui os juros de mora aplicáveis ao montante, né, da multa, a taxa referencial ao sistema da custódia Selic. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto da multa das exigências fiscais do objeto a taxa Selic. É como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Agradeço ao doutor Marcelo por processo de discussão. Verdade, eu só fiquei em dúvida, né, não conheci a ligação de bis e idem. Eu estou com... Deixa eu saber aqui. Porque no próprio item 3 da acusação fiscal, né? No final, tem uma observação. O contribuinte está sendo autuado por falta de registro de leitores daqueles documentos fiscais. O próprio item 3 está fazendo referência e também está sendo autuado, e pelo que entendi, né? Os documentos foram classificados pela falta de registro. Né? Então, por isso está considerando que não tem documento fiscal. Né? E, ao mesmo tempo, ele foi autuado pela falta desse registro. Sim. E aí, no próprio item 3, está expressamente dizendo isso. Eu fico em dúvida se realmente não há
dupla penalização. Eu entendi que não, porque, na verdade, eu acho que a infração que o fisco menciona procede realmente, porque ele deixou de lançar e, ao mesmo tempo, o documento ficou invalidado, né? Não sei, como eu entendi, por isso que eu coloquei que não, eu entendo que não há, Não é pedido de construção, né? não, Vizinho. vizinho. Sim. Entre a do item 3 e a do... Item 5. Não pediu absorção, né? Eu pensei nessa linha, se a falta de emissão não absorveria a falta de registro. Porque como vai registrar Se não emitiu? Mas ele não Porque, na pede. verdade, o que eu entendi, ele chegou a emitir, mas não fez registro. Como então não fez registro, então fica como se não tivesse emitido. Sim, acho que foi isso. Então ficou sem nota, mas ao mesmo tempo é faltado pela falta de registro. Não, mas ele não pede a construção. Desclassificado no item 3. Pediu ajuda da Marcelo, registrou a porta. Muito bem, o voto está registrado, o processo entra em discussão. Em espíritos, vai encerrar o debate. Modificar o quadro de presença. Então, votação. Cada votação, recurso ordinário de ESX, matéria de construção limitada, foi conhecido e parcialmente pelo grupo, nós temos o voto da doutora Marcelo. Passar para o processo mundial, servidor limitado, recurso ordinário, relatoria também da doutora Marcelo. Não há protesto por sustentação oral. Eu já vou registrar o voto. Registrado presidente. Doutora Marcelo nos apresenta os autos. Trata de recurso ordinário interposto pela contribuinte multiótica distribuidora limitada. Foram infrações por deixar de escriturar no livro de entrada nos exercícios de 2019 e 2020 notas fiscais relativas a operações de entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontraram escrituradas as respectivas operações do período.
Isso está demonstrado no anexo 1A deste AIM. Deixar de pagar o ICMS em 2019 e 2020, apurado por meio de levantamento fiscal, cuja presunção legal está prevista no artigo 509, inciso 5 do regulamento do ICMS, pelo não registro das notas fiscais de entradas referentes a operações tributáveis, conforme demonstrado pelo anexo B, 1B deste AIM. E deixar de pagar o ICMS nos exercícios de 2019 e 2020, em decorrência de operações tributadas de remessa de mercadorias para armazéns sem o seu correspondente retorno, cujas diferenças foram apuradas por meio de levantamento fiscal, realizados com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000. A autuada devidamente notificada apresentou defesa, alegando insciência, demonstrando boa-fé, efetuou o recolhimento dos itens 1 e 2, juntando o comprovante de pagamento, requerendo a extinção dos referidos créditos tributários. Com relação ao item 3, alegou de forma preliminar a nulidade do lançamento por análise superficial da escrita da autuada. Alegou falta de motivação em virtude do fato de que suposta omissão de retorno de mercadorias do armazém por si só não pode resultar em cobrança de ICMS. No mérito, alega insubsistência dos créditos do ICMS, uma vez que não houve omissão de saída e também de saída a lastrear a cobrança pretendida pela fiscalização. Afirma que adquire e comercializa equipamentos e insumos para o segmento oftalmológico classificados como produtos de armazém geral no CML, Centro Médico Logístico Limitado. E por um equívoco, nos anos 2018 e 2020, transmitiu seu SPED fiscal com informação de zero, estoque em sua propriedade e poder de terceiro, onde a fiscalização avaliou tão somente desta informação. Diante da defesa, houve manifestação fiscal, o julgamento foi convertido em diligência para fins de confirmação do pagamento do item 1 e 2 e foi confirmado as folhas 4.682. A autuada apresentou contratações, o julgador de primeira instância proferiu a decisão mantendo o auto de infração em sua totalidade. Os itens, desculpem, porque o item 1 e 2 foram quitados. Então, ele manteve o item 3 como procedência à acusação do item 3. Houve interposição do recurso ordinário, a contradição de primeira instância, perde a reforma da decisão, em contratos pressupostos de admissibilidade, o recurso foi processado e não há pedido por sustentação oral. Então, diante disso, eu passo ao voto. A recorrente afirma que, por não possuir estoque próprio em seu estabelecimento, todos os equipamentos por ela comercializados transitam através do armazém geral, Centro Médico Logístico Limitada, onde, nos anos de 2018, 2019 e 2020, por evidente erro, a recorrente transmitiu seu SPED fiscal com a equivocada informação de que corresponderia a zero o estoque de sua propriedade em poder de terceiro. Porém, no entender da recorrente, bastaria que a fiscalização intimasse para prestar esclarecimentos necessários para confirmar que houve erro na indicação do estoque em posse de terceiro. Sendo assim, em função da ausência da busca da verdade dos fatos, a decisão requerida deve ser reformada a decisão. Ocorre que razão qualquer não cabe à recorrente. Faltou um não. Conforme o parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 13.457/2019, poderá ser determinada diligência para esclarecimento de matéria de fato, isto é, trata-se de prerrogativa e não obrigatoriedade por parte dos órgãos de julgamento,
e que, portanto, não estão obrigados a prestar as provas que não se mostram próprias ao seu convencimento para proferir a sua decisão. Ao proferir a sua decisão, o julgador de primeira instância afirma que todas as exigências legais haviam sido cumpridas e o seu processo encontrava-se formalmente regular e em condições de ser julgado, passando assim ao julgamento. Sendo assim, entendo que não há de se falar em nulidade por falta de conversão do julgamento em diligência para a comprovação das nulidades, conforme havia sido requerido. Ainda a recorrente reitera as alegações de nulidade do AIM em razão da ausência da determinação da matéria tributável e erro na apuração. Porém, mais uma vez, ouso discordar com a recorrente e entendo que não há de se falar em nulidade do AIM. O AIM epígrafe foi elaborado em estrito cumprimento às formalidades legais previstas no artigo 34 da Lei 13.457, as quais eu transcrevo. Ainda, o relato da acusação está em consonância com o artigo 142 do CTN. A própria estruturação elaborada, estabelecimento da recorrente está instruída com elementos suficientes à comprovação da acusação fiscal. Pela análise do AIM e nas próprias alegações da recorrente, verifiquei que, de fato, houve omissões de operações de prestações de serviços tributáveis através de transmissão do SPED fiscal pela própria recorrente, onde a própria recorrente assume as omissões. Porém, a recorrente alega que tais omissões ocorreram por evidente erro, mesmo tendo tais erros se repetido por 3 anos. Confesso que tal fato me causou certa estranheza, pois transmitir por 3 anos consecutivos escrituração fiscal zerada por evidente erro dentro de uma empresa deste porte deveria ser inadmissível. No mérito, a recorrente reitera que cometeu erro em suas declarações e reportou o saldo zerado nos anos de 2018, 2019 e 2020, onde elaborou a conciliação das operações de remessas e retorno para armazém por produto e, consequentemente, apurou o saldo correto das mercadorias que estiveram em posse do armazém ao final dos anos de 2018, 2019 e 2020. Documento número 6 da impugnação, verificando a ausência da suposta omissão. Porém, razão não cabe à recorrente. O referido documento 6, juntado às folhas 2.281 a 2.404, pela recorrente, assim como enfrentado e transcrito pela decisão de primeira instância, que eu transcrevo abaixo. Na realidade, o que a defesa faz é apresentar um enorme quebra-cabeças de 2.350 páginas com prints, sem nenhuma organização, e que não aparecem ter outra função senão de tornar extremamente complexo ou quase impossível qualquer tentativa de verificação. Diante do exposto que dos autos consta, conheço o recurso ordinário interposto por Multishop, que é distribuidor, e nego o provimento. É como voto, presidente. Eu preciso corrigir alguns erros de interpretação aqui, presidente. Eu habilitei a sua edição para você. Obrigada. (36 vezes por 3 anos, 36 equívocos. Estranho. E de qualquer forma, sendo diferença de levantamento, pouco importa se é Mas equívoco. o argumento do equívoco, no segundo mês você já percebe, olha. Isso foi equipe provar, né? De prova. Esse equívoco aí. A origem da diferença. Está zerado por quê? Qual que é o valor? Esse valor da prova também. Ocorre que razão qualquer não cabe
A recorrente, não. A recorrente. Tem um parágrafo que eu coloquei o, mas tem um P no lugar do O. Recorrente afirma que, por não possuir estoque, nesse parágrafo, tá vendo? Que não possui estoque. Aí depois poderia a zero o estoque. A zero. Acho que só, né? É. Olha esses erros. O voto da doutora Marcela está registrado, o processo está em discussão. Talvez os espíritos vão encerrar os debates. Vou verificar o quadro de presença. Vou iniciar a votação. Em sala de votação, o recurso ordinário de multiótica distribuidora limitada foi conhecido e não provido nos termos do voto da remuneração. Passar por processo físico, só uma. Passar por processo físico, onde o distribuidor de produtos tá, é o AIN, são em 20, desculpa, é em 20, 39, 12, procedente TC2, 397, 729, 729, 7297, 2002. Havia protesto por sustentação oral, mas os referentes não estão presentes. Só fazer o registro.
documento publicado correto. Muito bem. Um recurso ordinário e recurso de ofício. Então, 3 acusações fiscais. Então, primeira acusação, deixar de pagar o ICMS calculado a alíquota de 25% sobre a diferença de levantamento, correspondente à soma considerada dos depósitos recebidos em contas correntes bancárias. Segunda acusação, deixar de pagar o ICMS calculado a alíquota de 25% sobre a diferença de levantamento, apurado com base na comparação dos faturaments mensais maiores declarados à Receita Federal das declarações de imposto de renda da pessoa jurídica. Terceira acusação fiscal, estando sobre a ação fiscal, procurar eximir-se da autuação, entregando extemporaneamente dias substitutivas para aumentar débitos do imposto anteriormente declarados, acrescentando-lhes as diferenças mensais a maior e cujos valores antes sonegados referidos guias mensais, supostamente por causa da irregularidade impugnada no item 3 desse auto, foram acatados pela Secretaria da Fazenda, com a entrega de dias substitutivas. Razão pela qual o ICMS não está sendo exigido nesse item, mas apenas sendo imposta a multa. Quarta acusação, deixar de pagar o imposto por haver entregue as guias de informação para os ICMS com valores de débito e imposto inferiores aos valores apurados em livro de registro de apuração do ICMS. Quinta acusação, acreditar-se indevidamente o ICMS, apurado com base em notas fiscais emitidas em empréstimo de Pernambuco, do pernambucano Imbiribeira Distribuidora Limitada, referindo-se a operações simuladas e não correspondentes a efetivas entradas de estabelecimento destinatário do whisky importado. Sexta acusação, acreditar-se indevidamente ICMS por haver transportado para a guia de informação e apuração do ICMS um saldo credor do período anterior, quando o valor correto a ser transportado era inferior. Sétima acusação, deixar de comprovar a origem dos créditos declarados das guias de informação e apuração do ICMS, por não haver exibido ao ofício estadual, depois de regulamento notificado as supostas notas fiscais de compras, que lhes dariam suporte. Itens 7 e 9 do AIT. Deixar de exibir a autoridade fiscalizadora, depois de notificado e renotificado a fazer os 100 mil empréstimos de notas fiscais autorizados pela ETF, emitida antes de sua mudança de município. Deixar de escriturar o livro de inventário, mesmo depois de haver tomado ciência do prazo estabelecido da notificação de início de operação, razão pela qual os estoques finais do exercício 96, 97, 91 e 99 deverão ser arbitrados para fim de autuação. Nona acusação fiscal, nono tipo de acusação fiscal, estando sob ação fiscal, reconstituir se a autorização os livros registrados e de entradas, na ocasião em que estes foram devolvidos, a pedido para autorização da escrita, ajudando os valores anteriormente consignados, escriturando outro livro da mesma espécie e número, bem como inserindo lançamentos nas linhas em branco, adrede reservadas na escrita do período, vindo em seguida a praticar a infração à obrigação principal impugnada no item 3 desse auto. Escriturar irregularmente o livro de saídas, deixando de registrar as notas fiscais pelos totais diários, conforme previsto no artigo 206 para o segundo regulamento, para, em vez disto, fazer um único lançamento mensal, sucedido à inspeção, conforme relatório anexo, contendo somas a menor dos valores registrados nas notas fiscais, tudo por conta de supostos erros de reprocessamento de dados noticiados pelo próprio autuado nas observações do registro de saídas, por ocasião da reconstituição impugnada no anterior. Deixar de exibir a autoridade fiscalizadora, dentro do prazo estabelecido na notificação, o livro de registro de saídas modelo 2A, anteriormente listada pelo posto fiscal de Barueri e usada para reescrituração impugnada no item 12 desse auto, bem como deixar de exibir, depois de notificar e renotificar os demais livros fiscais. Após utilizar o processamento de dados para emissão de notas fiscais e depois de regulamento notificado, fornecer um padrão diferente de estabelecido pela norma legal, as informações de e-mail aritmético relativo ao período entre 1 de maio a 31 de dezembro de
ou durante o qual promoveu operações de entrada e saída de mercadorias. Deixar de fornecer as informações por meio magnético solicitadas por notificação relativas aos períodos de janeiro de 1997, abril de 2000 e de janeiro de 2001 a abril de 2002, entre os quais promoveu operações de entrada e saída de mercadorias. Essas foram acusações fiscais. A Coreia Clínica Jogadora anulou da sua primeira instância a manifestação da autoridade fiscadora, como foi determinado pela Coreia Jogadora, que anulou todos os atos a partir das folhas 3.923. O auditor fiscal atuante manifestou-se a folhas tais. A de sua primeira instância julgou improcedente o item 1, procedentes os itens 2 a 9 e 11 a 16, e parcialmente procedente o item 10 do AIN. A do representante fiscal afetou parecer cujo ofício manifestou-se pela manutenção da decisão recolhida. O responsável Cláudio da Silva Rocha Júnior interpôs recurso ordinário que ganhou a desconstituição do crédito solidário. Também nesse sentido, o responsável Paulo Luiz dos Santos interpôs recurso ordinário, o responsável Ailton Lopes Júnior também interpôs recurso ordinário, e o responsável Carlos Eduardo Telano Guedes interpôs recurso ordinário requerendo o afastamento da solenidade aplicada. A autora interpôs recurso ordinário requerendo nulidade da autoinflação e reformação recolhida. Intimados, os responsáveis Adão Augusto de Almeida, Gilmar Tenório Rocha e Amélia Bezerra Cavalcante não interpuseram recurso ordinário. Foram deferidos os recursos interpostos. A do representação fiscal manifestou-se por não prover recursos ordinários. Houve protesto por separação oral e os 4 anos não compareceram a esse julgamento. Então, passar o voto. Inicialmente, apreciou o recurso de ofício. A decisão de primeira instância julgou improcedente o item 1 e parcialmente procedente o item 10, nos seguintes termos. Diz a decisão recolhida. Entretanto, decorrente das diligências realizadas pela autoridade fiscal, cujo resultado de contas florestais e quais verifica-se que o arquivo digital denominado bancos 1xls, encontrado nos arquivos da autora, não pertence a esta, mas à terceira empresa, de maneira que os cheques relacionados às folhas 442 a 473 foram emitidos por contribuintes diversos, não integrantes dos autos. Logo, deve-se concluir que a não ocorrência dos fatos narrados no relato da infração, pois não foi comprovada a materialidade da infração e nem a existência certa do fato alegado pela autoridade fiscal. Então, ademais, a própria fiscalização, por intermédio de um dos agentes fiscais atuantes, propõe o cancelamento do item 1 do AIN. Portanto, em razão dos fundamentos apontados, a acusação do item 1 do AIN é improcedente. Dizendo a decisão recorrida, o senhor agente fiscal de renda atuante, em sua manifestação, adverte da necessidade de ser feita a correção do item 10 do AIN, porque os impressos não exibidos foram 99.482, e não como constou no auto de infração, e no termo de ratificação. Diz ainda, em razão do erro de fato aqui constatado, por não ser causa de decretação da unidade, conforme o artigo 77 do decreto 54.486/2009, retifica a acusação do item 10, retificada pelo termo de ratificação. Logo, a acusação apontada no item 10 do AIN é parcialmente procedente. Pode dizer, revisando os documentos apontados pela decisão de instância que fundada o decidido não repara os deveres. Na manifestação fiscal de folhas tais e quais, o que informa que, em direitos complementares, foi constatada com os cheques nacionais folhas 442 a 473 foram emitidos por contribuinte diverso e propõe o cancelamento do item do AIN. Ainda o fisco informa as folhas 3.882 a 3.883 o erro contra a quantificação dos impostos não exibidos pelo autuado. Nesse sentido, corrobora a documentação fiscal, assim manter a decisão por seus fundamentos. Destaque conhecimento do recurso de ofício. Posso apreciar o recurso ordinário autuado. Tive um pouco de paciência, que é um pouco longo, são muitas alegações.
Durante a fase de fiscalização, o fisco investiga alguns dos fatos infracionais correspondentes à fase inquisitória, momento em que não há de se falar em contraditório, que se instala após o início do processo administrativo tributário. Nesse sentido, observa o entendimento do ministro Francisco Rezende, no inquérito 897 do agravo regimental do Distrito Federal. Ainda nessa fase, o fisco tem a prerrogativa da obrigação de realizar diligências e notificações de pedido de informação, etc., que entenderem necessários para a formação de sua convicção. O inconformismo do contribuinte pode ser exercido no processo administrativo tributário paulista que se origina com a apresentação da defesa, conforme o artigo 33 da Lei 13.457. O momento que o contribuinte pode apresentar suas razões e documentos para exigir a convicção do fisco, inclusive com os documentos recebidos pelo Brasil, constantes nos autos e que foram regularmente cedidos. Assim, não houve qualquer ofensa contraditória, pois o contribuinte teve a oportunidade de fazer a sua defesa com acesso aos documentos obtidos junto à Receita pelo Brasil, bem como recorrer da decisão de primeira instância, atividade que efetivamente exerceu nos autos. Nesse sentido, o STJ decidiu no RESP 187/9241, relator de ministro Ribeiro Dantas. Outorou-se em consonância de jurisprudência desse STJ, a identidade das partes entre os dois processos não é requisito para a admissão de prova emprestada, bastando que a defesa possa souber se manifestar, e com isso exercer o contraditório no processo de destino da prova. Como já exposto, durante a fase de fiscalização, o fisco investiga alguns fatos infracionais correspondentes à fase inquisitória, momento em que não há que se falar em contraditório, que se instala após o início do processo administrativo tributário. Ademais, durante a fase de fiscalização, não há acusação fiscal e nem responsabilização formalizada. Assim, não há defesa prévia, sem objeto de ser contraditado. A autuada pessoa jurídica busca eximir-se da responsabilidade pública tributária, de modo a imputar tal responsabilidade às pessoas físicas indicadas pelo fisco como auto-infração, em razão do artigo 135 CTN. No entanto, não há alusão do artigo 135 CTN, mas sim o fisco atribuiu a solidariedade das pessoas físicas em razão da responsabilidade contínua, artigo 12, inciso 12 do regulamento, e como se expressa por as 9. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido, solidariamente, todo aquele que efetivamente concorrer à sua obrigação de imposto. Note-se que o sujeito passivo principal é acertadamente a pessoa jurídica, formalmente constituída, que detém a relação pessoal direta com a situação que constitui o fato gerador. Artigo 121, parágrafo 1º, parágrafo único, inciso 1 do CTN. Isto é, nos dizeres Alberto Gurgel de Faria, são aqueles que realizam o fato previsto na lei como tributável, ainda que por seus representantes. Ainda, a exoneração da responsabilidade da pessoa jurídica não procede, segundo o referido doutrinador. A se pretender a exoneração, certamente o legislador o faria de forma expressa. Assim, não tendo elaborado, não há de se alcançar a relação pretendida por alguns, de modo que a responsabilidade do contribuinte subsiste de forma solidária com a dos terceiros apontados no preceptivo. Assim, buscar o artigo 135 CTN na tentativa de afastar a responsabilidade da pessoa jurídica é trazer descabida relação, uma vez que trata de imputação que não existe na acusação fiscal, nem serviria para os desejados fins. Ademais, a pessoa jurídica se beneficiou da prática obrigatórias, pois houve redução do imposto que se lhe devia. As pessoas físicas que formalmente constam na empresa não exerciam, de fato, a sociedade, diretoria, gerência ou representação, mas seriam meras peças móveis, como constas por 204 a 210. No entanto, essas pessoas formalmente ligadas à empresa, embora não exercessem atos de comando dela, tinham consciência e praticaram atos que concorreram para a simulação constatada pelo fisco, como prevê o artigo 12, inciso 12 do regulamento, posto que assinaram documentos que se apresentaram como sócios, diretores, gerentes ou representantes, por 204 a 210. Em relação a Cláudio da Silva Rocha Júnior, Gilmar Tenório Rocha, Carlos Eduardo Tenório Guedes Rocha, são sócios, diretores, gerentes e representantes de fato, como consignado pelo fisco nas folhas 20 a 39, cujos argumentos são apreciados seus respectivos recursos ordinários, os que foram interpostos. Observa ainda que não consta na defesa autuada argumento do artigo 135 CTN. Assim, não há a derivatividade da matéria. Nessa situação, não pode se apreciar as matérias que não foram trazidas na defesa, como exposto pelo doutor Sérgio Eduardo Tempo Zalaf,
e seu voto vencedor no processo 86, 4028, 420 de 2013. Start não procede à pretensão do autuado. Todas as acusações fiscais do auto de infração possuem expressa indicação das normas infringidas. A indicação de normas do regulamento, só isso, como violados, não abre aspas, burla o princípio da legalidade. Os decretos são normas gerais abstratas, assim dirigidas a todos os contribuintes, no caso, e de observância obrigatória contida no artigo 96 do CPI. Hugo de Brito Machado expõe, em matéria tributária, o regulamento é de grande importância, e se presta a consideração em texto único de diversas leis sobre o tributo, além de estabelecer regras relativas a obrigações acessórias. Assim, o descumprimento de normas de um decreto implica na infringência da lei ou as regras relativas a obrigações acessórias, e, no caso, sujeita às sanções previstas nas normas. Até mais, as normas do Regulamento 91 e Regulamento 2000 possuem expressa indicação de fundamento e validade na lei respectiva. Também, neste caso, não consta na defesa autuada o argumento interno. Assim, descabe a alegação de que o julgador não enfrentou. Start descabe a pretensão do autuado. Quanto ao item 2, a autuada alega que o faturamento declarado na declaração de imposto da pessoa jurídica contém outras receitas que não as decorrem de operações de prestações sujeitas a ICMS. O fisco, previamente à autuação, notificou a regulante para esclarecer as diferenças sobre o faturamento declarado na declaração de imposto de renda e nas GIAs. E a autuada nada apresentou, assim como, apesar do seu razoável conceitual, permanece a não apresentar qualquer prova de modo a demonstrar que ele oferiu receitas diversas. Sob entendimento exposto no STJ, no RMS 32.50 da Bahia, relator ministra Elone Calmon. É certo que a presunção de omissão do partilhador do tributo é relativa, admitindo-se que o contribuinte demonstre o contrário. No entanto, casos autos, constata-se que a parte não se desenvolveu desse ônus, trazendo no ato da interpretação documentos hábeis para tanto. Start, não havendo qualquer prova certidão ligada pela autuada, mantém integralmente o item 2 do AIM. No tocante ao item 3 do AIM, a autuada alega que não há, abre aspas, em momento algum, menção a descumprimento da obrigação principal, e por não haver o dispositivo normativo violado, ou por conter erroneamente, não se razão recorrente. A descrição constante de inflação do item 3 é claro e expresso que a autora deixou de pagar o ICMS em razão da conduta descrita no item 3 do AIM. E o imposto devido somente não está sendo exigido em razão da recorrente ter entregue de substitutivos, aumentando os débitos anteriormente declarados. Assim, a natureza de inflação é, de fato, a de falta de pagamento de imposto, como devidamente capturado no artigo 592, a linha B do regulamento. E assim, os dispositivos normativos infringidos estão corretamente indicados no artigo 84 e 206 do regulamento 91, como dispõe sobre os procedimentos para apuração do imposto e a escrituração do livre registro de saídas, que foi irregularmente escriturado. Item 3 do AIM. Observe que a entrega de registros substitutivos após o início da ação fiscal, corrigindo o imposto eventualmente declarado, implica na ausência de controvérsia quanto ao fato que a autuada deixou de pagar o imposto à época. Deste modo, trata-se de fato incontroversa e correta a acusação fiscal, por sua natureza como semi-exposto. Assim, diversamente alegado, não há qualquer ilegalidade do AIM ou da decisão recuída. Start mantém legalmente o item 3 do AIM. Relativamente ao item 5, não existe razão autuada contra suas alegações. A acusação fiscal remete ao creditamento indevido do ICMS em razão de operações singulares de entrada de mercadorias. Como descrito em relato à inflação, o suposto fornecedor não recebeu o pagamento pela mercadoria e nem atendeu a notificação para apresentar, além dos referidos comprovantes de pagamentos, comprovantes de transporte de mercadorias. Assim, não houve qualquer comprovação de efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada e ainda não há comprovação, uma vez que a recorrente ainda não trouxe tarifas comuns nos autos, sendo, portanto, indevido o crédito, uma vez que o artigo 59 do Regulamento 91, fundado no artigo 36 da Lei 6374, estabelece o direito ao crédito relativo à mercadoria entrada. Os termos das notas fiscais apenas atestam a confecção das notas fiscais foi autorizada, mas neste ponto, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autorizar a confecção delas, ou seja, apenas atestado que os empréstimos de notas fiscais não são falsos, mas o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorreram futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor da época das operações ou autorização para emissão de notas fiscais
Não são atestados homologação ou validação, no tácito, da efetividade das operações, e nem podem servir para eximir da responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeitas a CMS, que é como comprador destinatário, que é como vendedor ou fornecedor. A reconhecimento de relações contra a idoneidade dos nossos fiscais, no entanto, não é hipótese que declara expressamente consta da alta inflação e nem é o tipo acusatório indicado na capitulação da multa. Artigo 592, inciso 2, a linha D do regulamento 91. Assim, tais argumentos não socorrem atuado uma vez que não corresponde à acusação fiscal em questão. Ademais, mesmo que houvesse entrado em mercadoria, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal, por acreditamento devido, em razão de documentos fiscais e casos idosos, principalmente submissões, as suas emissões, sancionando o destinatário, pois condicionou o aproveitamento do crédito à demonstração da veracidade das operações de compra e venda, o que, conforme assim exposto, não ocorreu. Diversamente do alegado, não há nulidade quanto às provas colhidas no estado de Pernambuco. Como consta no índice de documentos juntados, em relação ao princípio do AIN, dentre as provas consta que o fisco pernambucano oficialmente prestou informações ao fisco paulista, conforme seu ofício 210, defende folha 773, ou seja, sem que esse tenha realizado diligência naquele estado. Ainda conforme folha 283, quando o fisco paulista entregou diligência ao estado de Pernambuco, foi acompanhado por auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco, ou seja, que possui competência para fiscalização neste estado. Assim, todas as informações obtidas foram por meio de autoridades fiscais que possuem a competência para a fiscalização. Ademais, tais provas são imprescindíveis para a acusação 95 do AIN, porém, a inexistente comprovante de pagamento do transporte em cada hipótese autuado, conforme entendimento do STJ, são suficientes para caracterizar a acusação fiscal, ou seja, elas serviram apenas para reforço para o ponto apurado do fiscalista. Destaque mantém integralmente o 85 do AIN. No tocante ao 86 do AIN, autuada a lei equívoco na capitulação da multa, aduzindo sua motivação condiria com a previsão da linha G e seus 2 de regulamento, que seria crédito e imposto recebido em transferência de imposto não permitida ou em valor superiormente autorizado pela legislação. Não se não atuado, uma vez que a conduta praticada por ela não conduz com o tipo acima descrito. Como consta na calculação, a acusação autuada transportou o saldo credor do imposto de forma irregular, pois o valor do saldo credor da GIA do mês anterior é inferior ao que foi transportado na GIA de julho de 2097. Assim, não se trata de crédito, mas sim de saldo credor, e não se trata de transferência, que pressupõe a existência de 2 estabelecimentos, um que transfere e outro que recebe, mas sim de transporte de valores nas dias do mesmo contribuinte. Não há qualquer dúvida em ensejar a aplicação do artigo 112 CTN, pois a conduta praticada está clara, a autuada não anega esse recurso e, diversamente alegado, a acusação fiscal será devida e corretamente capitulada, como assim exposto. Observe que a presente alegação não consta da defesa autuada contra esse item do AIN, assim descabe o argumento de que o julgador não enfrentou. Destarte, mantendo igualmente o 86 do AIN. Em relação aos 87 e 89 do AIN, a autuada alega que o documento já estaria em poder da fiscalização e a decisão recolhida foi omissa. Não se razão recorrente. Conforme folha 5.130 a 5.131, a decisão recolhida consignou que as primeiras vias entregues para a autuada são referentes a períodos diferentes aos que estão sendo recebidos. Em diversamente alegado, expressamente fez alusão ao auto de apreensão de livros documentos 021.817. Assim, a decisão recolhida apreciou a matéria e apresentou as razões de seu decidir, estando, portanto, devidamente fundamentado, diversamente alegado. Ainda conforme folhas 900, com exceção das notas fiscais da Imbiribeira Distribuidora Limitada, que foi objeto do princípio do AIN, todas as notas fiscais foram devolvidas à autuada, e o fisco nunca esteve na posse dos documentos listados nos itens 1 a 4 e 8 a 10 da notificação de folha 891, normalmente, portanto, sem estamento de defesa. Assim, a autuada não apresentou as primeiras vias aos fiscais para comprovar a origem dos créditos e permanece não apresentando, mesmo estando na posse delas, se de fato existirem. Destaque integralmente os itens 7 a 9 do AIN. Quanto ao 11 do AIN, a autuada não contromete o fato de deixar escriturado do registro inventário. Assim, tal fato é incontroverso. Os reclamos se dirigem ao arbitramento dos valores dos estoques, realizado pelo fisco para a aprovação da base de cálculo da multa.
Embora tais reclamos, a autora não controverte os valores apurados pelo fisco, não traz quais seriam os valores reais do estoque, e nem qualquer prova que demonstrasse que os valores aplicados pelo fisco seriam outros. Como já exposto durante a fase de fiscalização, o fisco investiga alguns fatos infracionais correspondentes à fase inquisitória, no momento em que não se fala em contraditório, que se instala após o início do processo administrativo tributário. O fisco notificou a autuada a prestar de informações do livro de inventário, e não foram apresentados para os exercícios de 96 a 99, e continua a não serem apresentados até o momento. A busca da verdade material não é infinita no tempo, uma vez que há o prazo decadencial para a constituição do tributário e a inércia do contribuinte não pode beneficiar. No processo notável do TJSP, relativo do desembargador Marcos Pimentel Tamassia contra a verdade material foi exposto. Em seguida, Alberto Xavier conclui que a força do princípio da verdade material é tão grande que o dever da fiscalização só cessa na medida a partir do limite que o seu exercício se tornou impossível, em virtude do não exercício eficiente do dever de colaboração no particular em matéria de escrituração mercantil. Assim, perante a nesta autuada, o artigo 31 autoriza o arbitamento do fisco. Assim, o arbitamento foi feito pelo fisco por sua expressa autorização legal. A contestação dos valores deve ser feita após a elaboração da infração, garantindo assim o contraditório entre defesa, mas que não foi feito pela autuada como assim exposto. A jurisprudência autuada trata de situações práticas distintas da acusação fiscal, por trata do pauta fiscal, que, como reconhecido pelo ministro Castro Meira, da RMS 18677 Mato Grosso, não é arbitamento de valores. Ainda como consta nas folhas do 909, o arbitamento de valores realizado com as informações extraídas dos próprios livros da autuada, livre de estampulação de sementes. Diversamente do delegado, o argumento trazido em recurso ordinário não foi ventilado na defesa da autuada, acontecendo ainda. Assim, descabe o argumento que o julgador não enfrentou. Assim, as alegações não procedem e devem ser mantidas integralmente interrompidas. No tocante ao item 15, diversamente do delegado, o argumento de que, ameaça os fatos narrados no item 15 da autuação em contexto com a atração apontada como impedida, é de se perceber com a clareza solar a nefasta ilegalidade cometida, que invariavelmente leva a nomear a infração. Não consta na defesa autuada por ter sido ainda. Assim, descabe o argumento que o julgador não enfrentou. Diversamente alegada, a obrigatoriedade para apresentação dos arquivos magnéticos no padrão estabelecido pela legislação não se iniciou com a vigência do regulamento 2000, mas sim já havia tal obrigação prevista desde a portaria CAT 32 de 96, fundada no convênio de semestre 57 de 96, pois tal obrigatoriedade decorre a partir da utilização do processamento de dados para emissão de notas fiscais, conforme consta no relato da inflação. Observe que a notificação do fisco traz o fundamento normativo vigente para a obrigação autuada, artigo 67 da Lei 674 de 89, artigo 530 a 559 do Regulamento 91, artigo 30 da Portaria CAT 32 de 96, que, por sua vez, já estabelecia o padrão dos arquivos magnéticos. Assim, a autuada tinha ciência das normas que obrigavam, e a obrigatoriedade dos arquivos magnéticos obedecia ao padrão previsto na Portaria CAT 32 de 96, para que a autuada nasça a partir do momento em que for autorizado o seu pedido para a utilização do processamento de dados para emissão de notas fiscais, que obedece justamente a Portaria CAT 32 de 96. Portanto, não pode a autuada alegar desconhecimento de sua obrigação. Conforme o DDF do Folha 13 verso PA14, as notificações são do período 31 de 5 de 2000 a 31 de 2 de 2000. Assim, de fato, a multa não poderia ter sido capturada em requisitos 2000, pois ele passou a produzir efeitos a partir de 1 de 1 de 2001. No entanto, tal fato é caso de nulidade, pois o artigo 3.457 dispõe que os erros de fato de captação, inflação, penalidade são corrigidos pelo julgamento. De ofício, razão da defesa do recurso, não se causa de decretação de nulidade. Assim, corrige a captação da inflação do item 15, artigo 85, inciso 8, a linha J, combinado para os 9 e 10 da Lei 674, na redação original para os subitens 15.1 a 15.2, deixa eu fazer uma correção. E artigo 85, inciso 8, a linha V,
combinado para o nono e 10 elementos S 4 a redação da Lei 10.619/2000, que nada altera os valores, pois estabelece a mesma alíquota de 1% com a penalidade. Ainda corrige a infringência para acrescentar o artigo 30 na portaria 32/96 e artigo 559, inciso 1 do regulamento 91, cuja redação é idêntica ao artigo 494, inciso 1 do regulamento 2000. No seu parágrafo primeiro, artigo 13 da Lei 13.457, fica ressalvada a possibilidade da autuária efetuar o pagamento do débito no prazo de 30 dias, contada a intimação com desconto igual ao que poderia ter sofrido no decurso de prazo proibido para a apresentação da defesa. Start com a posição acima, mantém a posição do item 15 do AIN. Relativamente ao item 16 do AIN, como acima exposto, antes do regulamento 2000, a autuária já tinha a obrigação de fornecer os recursos magnéticos nos termos da portaria 32/96. No ponto item 16, eu vou ter que fazer a mesma correção. Né? Houve a citação do regulamento 2000, mas seria do regulamento 91. Também fica ressalvada a autuária efetuada o pagamento de débito fiscal no prazo de 30 dias contada a intimação com o mesmo desconto. O caráter confiscatório da UNU, que é uma festa participada na Câmara Superior Científica, trago aqui dois justos nesse sentido. Então, pressuposto com isso do parcial complemento do curso ordinário, condiu o distribuidor de recursos de empresa limitada. Aprecio o recurso ordinário responsável Paulo da Silva Rocha Júnior. A indicação das normas do regulamento 91 e RIC 2000, como violados, não bulam para cumprir a legalidade. Como já dito, os decretos são normas gerais abstratas, assim dirigidas a todos os contribuintes, no caso de observação obrigatória, continua o artigo 96. Cito novamente o de Brito Machado. Digo ainda, o desenvolvimento de normas de um decreto implica na infringência à lei ou às regras relativas a obrigações acessórias, em todo caso, sujeito às sanções previstas nas normas. Ademais, normas do regulamento 91 e regulamento 2000, possuem espécie de indicação de seu valor e validade na lei respectiva. A alegação de que o AIN não se alude sequer uma conduta recorrente a apreciar a incidência de 135 CTN não afasta a responsabilidade da recorrente. Observe que consta o VESP 192.271, relatoria ministro Sérgio Boquim. É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, quer dizer, com unidade de controle. E ainda quando se visualizar a confusão de patrimônios, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo de credores. Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todos os interesses do grupo econômico, tanto pela desconsideração pessoal jurídica, quanto pela existência da solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Artigo 124, inciso 1 do CTN. Tal entendimento é válido para todas as pessoas apontadas pelo fisco, entre os quais reconhecem Cláudio da Silva Rocha Júnior e Carlos Eduardo Tenório Guedes Rocha, como integrantes da sociedade de fato, controladora da empresa autuada, como detalhado pelo fisco, as folhas 2939 e 180.212. Observe que Cláudio da Silva Rocha Júnior consta como diretor autuada na relação dos ramais por departamento desta, destinatário de e-mails dirigido à autuada, bem como proprietário da autuada em documento de história da Condil, apreendido pelo fisco. Ainda, Cláudio da Silva Rocha Júnior foi sócio-computador da Condil Comércio e Empreendimento e Participações. E na declaração de pessoa jurídica 2000 da autuada, foi declarado Cláudio da Silva Rocha Júnior como seu dirigente, sócio ou titular, ao fim de rendimento de R$400 mil. Todos os documentos não se referem a Cláudio da Silva Rocha Neto, assim expressamente a Júnior. Assim, embora formalmente não conste no cadastro como sócio da autuada, permanecendo oculto formalmente, de fato, Cláudio da Silva Rocha Júnior ativamente, com poder de direção, participava das atividades da empresa, oferecendo benefícios, e poderia ter evitado, dentre os quais as baixas são obrigatórias imputadas na auto-infração. Neste ponto, para a citação posta da versão referida.
Então, eu cito aqui um texto do livro Vinícius Julinho, interessante nessa recorrida. Pode citar nessa lição líder que diz o seguinte: o STJ, no RHC 26.321, ministro Rodrigo Fernandes expôs. O vínculo existente entre o acusado e o evento delituoso reside justamente na promoção das referidas alterações contratuais que seriam entabuladas ou interpostas às pessoas para dificultar ou ocultar o singular capital das empresas. A decisão judicial citada vergonha refere-se à Justiça Federal de Pernambuco, ou seja, sem relação aos fatos imputados pelo Estado de São Paulo, relativo ao imposto desse Estado. Então, o Estado mantém a responsabilidade solidária de Cláudio da Silva Rocha Júnior. Foi expulso com esse documento a pessoa de Cláudio da Silva Rocha Júnior. Passa a apreciar o recurso ordinário do responsável Ailton Lopes Júnior, Araújo. A responsabilidade da recorrente do ofício não se fundamenta no artigo 135, mas sim no artigo 12 do Regulamento 91, como se expressa no 2.9. A alusão ao artigo 135 CT, na tentativa de afastar a responsabilidade recorrente, é trazer argumentos que desviam o foco dos fundamentos atribuídos pelo ofício, uma vez que trata-se de imputação diversa ao de notificação, embora até pudesse cogitar a aplicação de 135 CT. A atribuição da responsabilidade prevista no artigo 12 do Regulamento 91 é suficiente para a responsabilização da recorrente. Conforme relatório do Fisco, 209 a 210, a recorrente participou da Condil Comércio e Empreendimento de Participações como sócio militar, diretor adjunto e diretor-presidente, e era gerente financeiro autuado, inclusive assinando como tal documentos apresentados pela Receita Federal do Brasil, foi o 391 a 392, autorizando os pagamentos, foi o 88, recebendo a mensagem de cobrança como gerente, artigo 389, anuindo o cancelamento duplicado, foi o 390. Ainda conforme foi o 393, teve vínculos implicatícios com as empresas que formaram o grupo, que praticavam subordinação fiscal e a ocultação de sócios. De fato, em sentido, assinou diversas alterações contratuais societárias das empresas. Assim, participou da atividade da empresa, bem como a ocultação de sócios de fato, que poderiam ser evitadas, pois, como assim exposto, tinha poder de gerência financeira. Portanto, tinha conhecimento das operações comerciais da autuada, dentre as quais as obrigatórias imputadas ao cliente de atuação, e ativamente procedeu a alterações contratuais societárias. Então, pressuposto conhecimento regulamento de recurso ordinário de Ailton Lopes Júnior. Outro recurso ordinário de Paulo Araújo Santos expõe o seguinte: novamente, a responsabilização da recorrente não se fundamenta no artigo 135 CT, mas sim no artigo 12, inciso 2, 12 do Regulamento 91. Conforme a escritura pública do folha 345, a recorrente é procuradora e autuada perante órgãos públicos, inclusive a Secretaria do Estado de São Paulo. Além disso, recebeu notificação do fisco paulista, inclusive perante a autuação, assinou também a notificação da Receita Federal, bem como apresentou petição perante o órgão, assinou contrato em nome da autuada, anuiu o cancelamento de duplicados, procedeu procuração em nome da autuada. Assim, participou ativamente da subida da autuada, inclusive perante o fisco paulista, entre os quais as obrigatórias imputadas perante a notificação poderiam ser evitadas, pois possuía poderes amplos na vida da empresa autuada. Esse tipo se fica aqui a decisão recorrente, recorrida, e mantém a responsabilidade solidária de Paulo Araújo dos Santos. Eu conheço o regulamento do recurso ordinário de Paulo Araújo dos Santos. Passo a apreciar o recurso ordinário de Carlos Eduardo Tenório Guedes. A recorrente também busca eximir a responsabilidade do crédito tributário em razão do artigo 135 CTN. No entanto, não se faz para afastar a responsabilidade recorrente. Eu reviso aqui o entendimento do ministro Sérgio Cuquina, do RESP 92271, que diz o seguinte: a responsabilidade tributária estende a todos os interesses do grupo econômico, tanto pelas considerações por pessoa jurídica, quanto a existente a solidariedade depois da existência de interesse comum na situação que constitui fato da obrigação tributária. Então, o entendimento é uma todos pessoas apontadas pelo fisco, dentre os quais recorrentes Cláudia Silva Rocha Júnior e Carlos Eduardo Tenório Guedes, como integrantes da sociedade de fato. Como consta do relatório de folha 194, a recorrente, além de ter figurado como sócio atuado, era de fato diretor administrativo. Nesse sentido, figurou como prioritário, folhas 331,
diretor da empresa autuada em contrato de prestação de serviço, diretor administrativo da lista de ramais interna autuada e como interlocutor da loja virtual da autuada. A adição inclui também após 10 partes, eu cito aqui no meu. Assim, por todo o tempo, de fato, caso o Tenório Guedes Rocha participou de forma comissida com poderes de direção das atividades da empresa, entre os quais a parte são obrigatórias imputadas pela inflação. Está de manter a responsabilidade de caso Eduardo Tenório Guedes Rocha, conhecido provavelmente por seu original de Carlos Tenório Guedes Rocha. Então, é assim que eu volto. Presidente, só assim, falando um pouquinho, recurso de ofício, o presidente reduziu. A recurso de ofício eu neguei provimento. Eu mantive Mas manteve as mesmas justificação. Alterou, né? Isso. Então, foi cancelado o item 1, né? Parcialmente o item 10, se não me engano. 10, isso. Então, no início do pouco, o próprio fiscal concordou, né? O fiscal também concordou com a regulação. Eu concordei, então eu mantive a decisão nesse sentido. No mais, o recurso ordinário vai ser reconhecido parcialmente provido em razão das correções que eu fiz na capitulação da multa. E aí, é caso no digital de coisa como processo devolvido para a intimação do contribuinte para pagamento, vai ser a mesma coisa. Então, acho que vai ficar só. Você abrir prazo para. Sim, você tem, mas isso aí vai ser quando. Vai ter que aguardar o prazo do DV, de recurso e tal, né? Vai ser reaberto o prazo. Só vou fazer uma conferência aqui. Então, o ofício já reduzido. Eu acho que aí na ficha vai, de qualquer forma, vai ser reduzido. Tá todo mundo inteiro aí, se tem alguma água pensando. Cafezinho, tem cafezinho fresquinho? Quer vinho? Vocês querem Cafezinho, eu quero um cafezinho. Cafezinho? Por favor, tá. É sem açúcar? Sem açúcar. Você também? Eu aceito um cafezinho sem açúcar também. Sem Inácio? Cafezinho com açúcar. Isso, obrigado. Acho que está tudo correto, então o processo está em discussão. Espíritos, como você imprime aqui, né? Então, algum errinho vai ter que corrigir a mão. Você tinha errado. Roda antiga, né? Rubrica. Netinha. Eu lembro de ter que impetrar um habeas corpus na frente do juiz, na mão, no papel. E aí, errou, vírgula, digo, vírgula, vírgula, digo, vírgula. No rasurar. Alexandre, para não dar. Obrigado. Vladimir. Obrigada. Era só já dele, quando desde o prenome, né? A Modorio sumiu. Também tá a pandemia, né? Da pandemia também só veio para atrapalhar. Realizou o seu papel? Declarando no final, eu acho que eu sou a sua filha no Teatro Live, que ele já foi tido, né? Ele pode jogar? Ah, tem água. Ah, não. Eu já consigo, moço. Não, ainda tem, obrigada. Desculpa, obrigada. Desculpa, desculpa, porque eu não sei se eu não. Flávia.
Desculpa aí, tá? Imagina. Porque neles eles são... Estão sempre, né? Obrigada pelo moço, né? Mas é uma mocinha Agradeço. mesmo. Nem tanto. Muito bem. Então, o recurso ordinário de condio redistribuído de produtos de limpeza foi conhecido parcialmente por vir, e o recurso de ofício da fazenda foi conhecido e não por vir. Só um pouquinho. Ela tem o seu processo, né? Coloquei o processo De iniciar mais originais vai ser retirado em falta por ministério e a pedido do relator. Depois que encerramos os processos do dia de hoje, então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª turma julgadora do Tribunal de Impostos da Cidade de São Paulo, do dia 14 de dezembro de 2023. Agradeço a presença de todos. Eu vou encerrar a sessão de julgamento no sistema do empate. Pedir a Poé encerrar a gravação. Não sei como é que a gente constata que realmente encerrou a gravação. Tá gravando então, deixa eu pegar a bolinha vermelha ali. Só um segundinho que eu estou encerrando a gravação. Tá bom, obrigado.